Você já teve aquela sensação de que algo dentro de você está se apagando, como se uma parte da sua essência estivesse sendo arrancada pouco a pouco, sem barulho, sem alarde, mas com uma dor surda que ninguém mais parece ver? Talvez você esteja vivendo com alguém que sorri por fora, mas esvazia sua alma por dentro. E o mais cruel, ele faz isso sem levantar suspeitas. O narcisista é mestre na arte de camuflar a destruição emocional. Ele não grita, ele sussurra. Não quebra, ele corrói. E neste vídeo, vamos rasgar o véu dessa manipulação silenciosa que está te afastando de quem você realmente é. Não é exagero dizer que há um plano estratégico por trás de cada palavra doce e gesto calculado. O narcisista não quer que você perceba. Porque se você enxergar a verdade, ele perde o controle. Ele depende do seu estado de confusão, da sua dúvida, do seu medo de estar exagerando. E enquanto você hesita, ele avança. Enquanto você perdoa, ele repete. Enquanto você tenta entender, ele te desintegra. Não com socos ou gritos, mas com omissões, distorções e ausência emocional. E tudo isso acontece em silêncio, enquanto você sorri por fora e morre por dentro. Ross Rosenberg, uma das maiores autoridades mundiais em relacionamentos abusivos, descreve com precisão cirúrgica como o narcisista opera para dominar e destruir emocionalmente sua vítima. Não se trata de um erro ocasional ou de um temperamento difícil. Estamos falando de um padrão predatório, meticulosamente arquitetado. E se você já se sentiu pequeno demais, culpado demais ou insuficiente demais, mesmo tentando dar o seu melhor, então este vídeo é para você. Porque o que o narcisista faz não é apenas te machucar, ele mina sua alma, até que você duvide do seu próprio valor. Neste exato momento, ele não quer que você esteja aqui. Ele não quer que você veja isso, porque este vídeo é uma ameaça real à sua manipulação. É o que pode acender de novo a sua lucidez, restaurar sua força interior, reacender sua consciência. E quando você entende o que está acontecendo, tudo muda. É como abrir os olhos pela primeira vez após anos de escuridão. E acredite, a sua alma sente. Ela grita por liberdade, mesmo quando sua boca permanece calada. Prepare-se. Este vídeo vai te mostrar a verdade que ele nunca quis que você soubesse. Vai expor, com base nos ensinamentos de Ross Rosenberg, as dinâmicas ocultas que aprisionam vítimas em relacionamentos narcisistas. Vai tocar onde mais dói, mas também onde mais cura, porque a sua alma não foi feita para ser controlada, manipulada ou diminuída. Ela foi feita para brilhar. E é isso que vamos fazer aqui. Devolver a luz àquilo que ele tentou apagar. O que o narcisista faz com sua alma começa muito antes da primeira briga, muito antes da primeira decepção explícita. Ele começa pelo encantamento, e é exatamente aí que reside o perigo. A fase inicial do relacionamento, o famoso love bombing, é, na verdade, o ensaio para o controle emocional. Ele se apresenta como a pessoa perfeita, atencioso, envolvente, interessado. Você sente que finalmente encontrou alguém que te vê, que te valoriza, que entende suas dores. Mas essa perfeição exagerada não é amor, é armadilha. Ross Rosenberg chama essa etapa de fase da idealização, o início de um ciclo de abuso emocional que se repete até a sua exaustão emocional. Nessa fase, o narcisista estuda você. Ele observa suas vulnerabilidades, suas inseguranças, seus pontos de dor. Tudo aquilo que você revelou acreditando estar construindo intimidade se torna munição futura. E o mais perverso, você não percebe. Porque ele ainda está sorrindo, elogiando, prometendo. A conexão parece intensa demais para ser questionada. Mas ela é só intensa porque é fabricada. O verdadeiro objetivo é capturar sua alma emocionalmente, te fazer acreditar que sem ele você não é nada, que ele é sua melhor chance de ser amada,
validada, reconhecida. Com o tempo, essa atenção vai sendo retirada. Lentamente, imperceptivelmente, ele começa a te punir com silêncio, com desprezo disfarçado de distração. Você pergunta se está tudo bem, e ele responde com frieza. Você tenta se aproximar, e ele se afasta. O que antes era um bombardeio de amor vira um vácuo emocional. E você se culpa, acredita que fez algo errado, que perdeu o brilho, e é justamente isso que ele quer: te colocar em estado de alerta, te fazer correr atrás, implorar por migalhas do que ele ofereceu de sobra no começo. É a fase da desvalorização, segundo Ross Rosenberg, um momento em que o narcisista começa a desmontar a autoestima da vítima de forma cruelmente silenciosa. O impacto psicológico desse ciclo é devastador. Aos poucos, você deixa de confiar em suas próprias percepções. As suas emoções são constantemente invalidadas. Você ouve que está exagerando, que está sensível demais, que está paranoica, mas não está. Você está despertando para um padrão abusivo. E nesse ponto, o narcisista intensifica suas estratégias de controle. Distorce conversas, manipula fatos, reescreve a história a seu favor. E o pior, com uma habilidade tão convincente que você começa a se questionar. Essa técnica é conhecida como gaslighting, e Ross Rosenberg a descreve como uma das formas mais brutais de abuso psicológico, pois ataca diretamente sua percepção da realidade. Durante esse processo, sua alma começa a se fragmentar, e isso não é figura de linguagem. O seu senso de identidade vai se diluindo. Você deixa de se reconhecer. Suas prioridades mudam, seus desejos se apagam, suas vontades são anuladas. Tudo gira em torno do humor, da aprovação e da validação do narcisista. Você acorda pensando em como agradá-lo, vai dormir tentando entender o que fez de errado. Isso não é amor, é aprisionamento emocional. E é isso que ele quer: uma vítima moldável, dependente, emocionalmente esgotada. O narcisista nunca confronta sua alma diretamente. Ele a corrói por meio da repetição. Pequenas frases, pequenas atitudes, olhares de desprezo, comparações sutis com outras pessoas, momentos de frieza estratégica. Tudo isso parece pequeno isoladamente, mas se repete com tanta frequência que você começa a acreditar que não tem valor. E aí vem a armadilha mais cruel. Você começa a se sentir grata por qualquer gesto mínimo de carinho, um elogio inesperado, um sorriso raro, uma gentileza ocasional. Tudo parece um prêmio, mas é só mais uma tática de controle. É a intermitência emocional, reforço positivo que mantém a vítima presa ao ciclo, como descreve Rosenberg em sua teoria da codependência. E nesse ponto, o narcisista já plantou uma crença dentro de você: a de que ele é sua única chance de ser amada, que ninguém mais vai te entender, te aceitar ou suportar seus defeitos. E essa crença funciona como uma prisão invisível. Mesmo infeliz, você permanece. Mesmo machucada, você tenta. Mesmo destruída, você espera. Porque ele já destruiu a sua bússola emocional, já sequestrou sua autoestima, já programou sua alma para obedecer à voz dele, não à sua. Isso não é exagero, é método, é padrão, é abuso. Ross Rosenberg destaca que nesse estágio a vítima já está emocionalmente isolada. Ela não procura ajuda porque acredita que ninguém vai entender, ou pior, acredita que ela é o problema. E o narcisista reforça isso diariamente, com falas como: "Você é louca, ninguém vai te aguentar. Só eu tenho paciência com você." Essa violência psicológica constante leva ao que ele chama de autoabandono, o momento em que você desiste de si mesma, de seus sonhos, de seus limites, de sua voz. Essa desconexão interna é o que permite que o narcisista continue.
Porque uma alma silenciada é mais fácil de controlar. Você se torna mais submissa, mais vulnerável, mais insegura, e quanto mais você cede, mais ele exige. É um ciclo que não termina sozinho. O narcisista não vai mudar, ele não vai perceber o mal que faz. Porque para ele, tudo isso é estratégia. Você não é uma parceira, é um espelho, um reflexo da grandiosidade que ele projeta. E quando você não serve mais, ele te descarta. Ou pior, te mantém por perto só para garantir que você não floresça longe dele. O esgotamento emocional nesse ponto já é severo. Muitas vítimas descrevem sentir como se estivessem vivas por fora, mas mortas por dentro, como se estivessem perdendo a própria alma. E essa descrição não é metafórica. É o reflexo do colapso psíquico causado por meses, às vezes anos, de manipulação, invalidação, isolamento e abuso psicológico. Você não está exagerando. Você está vivendo um inferno silencioso. E o primeiro passo para sair dele é reconhecer que isso é real, que tem nome e que não é culpa sua. Ross Rosenberg ensina que o caminho da cura começa com o resgate da identidade. Mas antes disso, é preciso entender o jogo. E o jogo do narcisista é confundir, inverter, manipular. Ele não quer que você veja isso, porque se você vê, ele perde. E ele teme perder mais do que tudo, porque o poder dele está na sua ignorância. E é por isso que esse vídeo é tão importante, porque ele expõe, nomeia, ilumina. E o que é iluminado deixa de aprisionar. A verdade liberta. Mas, primeiro, ela dói. E é essa dor que precisamos atravessar para recuperar aquilo que ele tentou destruir. Sua alma. Você pode até ter esquecido quem era. Pode ter acreditado que se perdeu. Mas a verdade é que sua essência ainda está aí, sufocada, mas viva. Pronta para despertar. E esse despertar começa com a consciência, com a coragem de olhar de frente para o que realmente está acontecendo. Não é fácil, mas é possível, e você não está sozinha. Há um exército silencioso de almas em processo de renascimento, e agora você faz parte dele. Neste momento, o narcisista sentiria medo se pudesse ouvir essa narrativa, porque ela te devolve aquilo que ele mais teme: clareza. Clareza sobre o que você vive, sobre o que ele é, sobre quem você era antes disso tudo. E clareza gera força. E força quebra correntes. Então continue aqui. Ainda temos muito para revelar. Uma das perguntas mais cruéis que uma vítima de abuso narcisista ouve é: por que você ainda está com ele? Quem nunca viveu esse tipo de relacionamento tende a enxergar tudo como uma escolha simples. Como se bastasse apenas decidir ir embora. Mas o que acontece com a alma da vítima vai muito além de decisões racionais. É um aprisionamento emocional profundo que envolve trauma, medo, dependência e uma desconexão dolorosa da própria identidade. Como ensina Ross Rosenberg, o que prende a vítima não é o amor. É o trauma emocional mal resolvido que o narcisista explora com precisão quase cirúrgica. Desde o início, o narcisista cria uma falsa sensação de pertencimento. Ele se apresenta como o único capaz de preencher seus vazios, de acolher suas dores, de amar aquilo que você mesmo aprendeu a rejeitar em si. É um jogo sutil de sedução e controle, no qual ele se posiciona como salvador, mas age como opressor. Com o tempo, essa falsa segurança se transforma em dependência emocional. A vítima passa a se sentir incapaz de existir fora daquele vínculo, mesmo que ele seja tóxico. É o que Rosenberg chama de dança entre o narcisista e o codependente. Uma ligação disfuncional que parece amor, mas é prisão. Quando o narcisista percebe que você está começando a perceber os padrões, ele muda de tática. E o papel que ele escrevia para si mesmo era de protagonista num roteiro macabro. Com base em todo o material reunido, ela procurou uma especialista, uma psicóloga criminal indicada por uma amiga antiga, uma das poucas que restaram.
A análise foi rápida e certeira. O perfil do marido batia com traços claros de psicopatia integrada. Isso significa que ele não era um assassino violento, mas possuía todas as características de alguém que manipula, mente, finge sentimentos e constrói vidas paralelas, sem o menor remorso. A frieza emocional, a ausência de culpa, a capacidade de mentir olhando nos olhos, tudo isso era parte da engrenagem de um predador disfarçado. Ilana Kazoy, ao estudar casos parecidos, destaca que muitos desses indivíduos vivem anos à sombra da lei porque são mestres da dissimulação. Sua alma, antes cheia de vida, agora se contenta com migalhas emocionais. Isso não é fraqueza, é resultado de manipulação psicológica prolongada. Ross Rosenberg aponta que o sistema nervoso da vítima entra em estado constante de alerta, um fenômeno conhecido como hipervigilância traumática. Isso significa que, inconscientemente, você está sempre tentando prever o próximo ataque, a próxima explosão, o próximo momento de rejeição. Esse estado de tensão contínua consome sua energia vital. E, ainda assim, você permanece, porque o medo do desconhecido, de ficar sozinha, de estar errada, de ser rejeitada de novo, parece pior do que a dor que você já conhece. Esse é o paradoxo do trauma. A zona de dor se torna uma zona de conforto, e sair dela exige mais força do que parece possível ter. A armadilha emocional também envolve vergonha. A vítima sente vergonha de admitir que está sendo manipulada. Sente culpa por ainda amar quem a machuca. Sente medo de ser julgada, desacreditada e ignorada. E o narcisista sabe disso. Por isso ele trabalha para isolar a vítima. Desacredita suas emoções, invalida suas experiências, planta dúvidas em sua mente. Ele diz que os outros não te entendem, que ninguém te aguenta como eu aguento, que você é difícil demais. E pouco a pouco, você vai se afastando das suas referências, das pessoas que poderiam te mostrar a verdade. A sua realidade vai sendo moldada exclusivamente pelo que ele permite. Uma noite, enquanto ele dormia, ela leu novamente as anotações. Uma, em especial, chamou sua atenção. Estava escrita em letras maiores, como se fosse um lembrete importante. Nunca deixar ela ter controle. Essa frase a marcou profundamente. Não era apenas sobre o casamento. Era sobre toda a dinâmica entre eles. Ele não a via como companheira. Via como posse. Um objeto a ser mantido sob domínio total. Essa percepção a encheu de força. E cada vez que você volta atrás, que aceita, que se culpa, ele vence mais uma batalha dentro de você. Ross Rosenberg explica que a dinâmica entre o narcisista e o codependente não é aleatória. Ela se forma com base em traumas não resolvidos da infância, carências emocionais profundas e padrões repetitivos de apego. A vítima, muitas vezes, cresceu aprendendo que precisava se moldar para ser amada, que precisava se anular para manter a paz. E o narcisista, inconscientemente, identifica esse perfil. Ele se conecta com essa dor, não para curar, mas para explorar. E é por isso que tantas pessoas boas, empáticas, generosas, acabam presas nesse tipo de relação, porque elas amam demais, e ele usa isso contra elas. Uma das táticas mais destrutivas usadas pelo narcisista é a inversão de culpa. Você confronta um comportamento abusivo e ele transforma a conversa em um ataque a você. Você fala sobre como está se sentindo e ele diz que você está sendo dramática. Você chora e ele ri. Você pede carinho e ele te chama de carente. O tempo todo, ele faz parecer que o problema está em você. E quando você tenta se defender, ele diz que está sempre errado com você, que você nunca está satisfeita. É um jogo perverso de manipulação emocional que visa esvaziar sua capacidade de resistência. E mesmo quando você começa a despertar, a perceber os abusos, ainda assim é difícil sair, porque você tem esperança.
Esperança de que ele mude, de que ele volte a ser como no começo, de que tudo tenha sido apenas uma fase. Mas essa esperança não é real. Ela foi plantada por ele para te manter presa. Ross Rosenberg é claro ao afirmar: o narcisista não muda porque não reconhece o erro. Ele se vê como vítima, como injustiçado, como alguém que fez tudo por você. E se você não valoriza isso, o problema é seu, nunca dele. A alma da vítima vai se apagando nesse processo. E o mais cruel é que muitas vezes ela nem percebe. Vai se acostumando com a ausência de si mesma, com a ausência de paz, de alegria genuína, de liberdade. Você vive no piloto automático, cumpre funções, sorri em fotos, responde mensagens, mas por dentro está esvaziada. E nesse ponto você começa a aceitar que essa é sua realidade, que talvez você nunca vá ser realmente feliz, que talvez o problema seja mesmo você. E essa aceitação é o estágio mais perigoso do abuso, quando a vítima perde a esperança de sair. Mas a verdade é que a sua alma ainda está viva. Ela está machucada, exausta, desconectada, mas viva. E essa fagulha de consciência que te trouxe até aqui é a prova disso. Porque se você chegou até este vídeo, é porque algo dentro de você ainda acredita que existe uma saída. E existe, mas ela começa com a verdade, com a coragem de olhar para tudo isso sem medo. De reconhecer que você está sendo abusada, que o amor que você viveu não era amor, era controle, que o que você sentia como culpa era manipulação, e que a dor que você sente agora é o começo da cura. Ross Rosenberg afirma que o primeiro passo para a libertação é o reconhecimento do abuso, porque enquanto você achar que está apenas em um relacionamento difícil, continuará presa. Mas, ao nomear, você enfraquece o poder do narcisista. Você tira dele o controle da narrativa. Você começa a se ver como vítima, não como culpada. E essa mudança de perspectiva é libertadora, porque a partir dela você começa a reconstruir. Não é um processo rápido nem fácil, mas é possível. E cada passo nessa direção é um ato de amor próprio, um resgate da sua alma. A armadilha emocional criada pelo narcisista é real, profunda e cruel. Mas ela pode ser desfeita, porque por mais forte que pareça o controle, ele depende da sua ignorância. E agora você está consciente. Você sabe o que está acontecendo. E com essa consciência vem a força de dizer não, de se afastar, de se proteger, de se escolher. A sua alma não foi feita para viver sob domínio. Ela foi feita para viver em plenitude. E essa plenitude começa quando você diz basta. O narcisista não grita, mas a alma da vítima sim. O grito não sai pela garganta, mas se expressa em forma de ansiedade, insônia, apatia, cansaço crônico, desinteresse pela vida. Ross Rosenberg nos ensina que o corpo e a psique reagem ao abuso muito antes da mente estar pronta para reconhecer o que está acontecendo. A alma, por sua natureza intuitiva, percebe a violência invisível. Ela tenta alertar por meio de sintomas emocionais e físicos, mas a vítima, já condicionada a duvidar de si, ignora os sinais. E é nesse silêncio que o narcisista continua sua obra destrutiva. No início, essa desconexão da alma pode parecer apenas cansaço ou estresse, mas ela se aprofunda com o tempo, tornando-se um vazio existencial difícil de nomear. Você acorda sem vontade, vive no automático, sente um peso constante no peito, uma saudade de si mesma que você não consegue explicar. O narcisista fez você se afastar da sua essência. Cada vez que você se calou para manter a paz, cada vez que ignorou sua intuição, cada vez que se desculpou pelo erro dele, uma parte sua se apagou. E ele percebe isso e comemora internamente. Porque uma alma desconectada é mais fácil de moldar.
A desconstrução da identidade da vítima é um processo contínuo e sutil. O narcisista não apenas controla o presente, ele reescreve o passado. Ele faz você duvidar das suas memórias, distorce conversas, desqualifica sentimentos antigos. Com o tempo, você começa a se questionar: será que exagerei? Será que ele não disse aquilo? Será que estou ficando louca? Essa confusão mental é intencional. É uma das ferramentas mais poderosas do narcisista. Segundo Rosenberg, o gaslighting não é apenas um comportamento, é uma estratégia metódica para eliminar qualquer senso de realidade independente da vítima. Essa manipulação não é só psicológica, ela é espiritual. O narcisista cria uma atmosfera de dominação onde você sente que precisa pedir permissão para ser você. Você tem medo de se expressar, de fazer escolhas, de existir fora da narrativa dele. A sua alma grita por autenticidade, mas você silencia esse grito todos os dias, e isso causa um sofrimento silencioso que a maioria das pessoas à sua volta nem imagina, porque por fora, muitas vítimas continuam sorrindo, trabalhando, cuidando dos filhos, postando fotos. Mas por dentro, sentem que estão morrendo lentamente. Ross Rosenberg destaca que a desconexão com a própria alma é o que torna o processo de saída tão complexo. Porque não é apenas sobre sair de um relacionamento, é sobre se reconectar com uma versão sua que foi sufocada por tanto tempo que já parece estranha. A vítima começa a sentir medo do silêncio, pavor de estar sozinha, desconforto com a própria companhia, porque a presença dela mesma foi associada ao sofrimento, à dor, à dúvida. E esse é um dos maiores danos causados pelo narcisista. Ele faz você se tornar inimiga de si mesma. E é aí que muitas vítimas voltam para o ciclo. Porque mesmo após tentativas de se afastar, sentem um vazio tão grande que preferem retornar à zona de abuso do que encarar o abismo interior. Esse abismo, no entanto, não é seu inimigo, é seu portal de cura. Segundo Rosenberg, o trauma emocional só pode ser curado quando é enfrentado com consciência e apoio. Mas o narcisista quer que você continue fugindo. Ele sabe que, se você enfrentar sua dor, vai recuperar sua força. Por isso, ele faz você acreditar que nunca vai ser feliz sem ele. Que você é fraca, instável, emocionalmente quebrada. Essas crenças são implantadas aos poucos, repetidas até se tornarem verdades internas. A vítima passa a se auto-sabotar, a se julgar, a duvidar da própria capacidade. E nesse estado, ela se torna cada vez mais dependente do narcisista, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Essa dependência é tão profunda que muitos descrevem sentir falta do narcisista mesmo após episódios graves de abuso. Não é amor. Sua história se tornou referência em estudos e palestras, inclusive com contribuições de Ilana Kasoy, que a classificou como um exemplo de resiliência e enfrentamento do mal psicológico. E se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: como alguém consegue enganar por tanto tempo? A resposta, embora assustadora, é simples, porque o mal, quando bem disfarçado, parece amor. Mas o amor de verdade não manipula, não isola, não apaga a identidade de quem ama. Porque você confiou, não por ser ingênua, mas por querer amar. E reconhecer isso é parte essencial da cura, porque enquanto você se julgar, continuará presa. Mas quando você se acolher, começará a se libertar. O narcisista sabe o poder que sua alma tem. Ele viu isso no começo. Foi isso que o atraiu. Sua luz, sua empatia, sua sensibilidade. E foi exatamente isso que ele quis destruir. Porque ao lado de uma alma forte, ele se sente pequeno. Por isso, ele tenta apagar. Mas essa luz ainda está aí. Ela está fraca, sim, mas não se apagou.
E quanto mais você se conecta com sua verdade, mais ela se fortalece. E quanto mais ela brilha, mais o controle dele enfraquece. Ross Rosenberg reforça que a cura é possível, mas não acontece sozinha. É preciso buscar apoio, informação, segurança emocional. É preciso reconstruir a si mesma com base em verdades, não em mentiras implantadas. A alma não se cura com discursos vazios ou promessas de mudança. Ela se cura com ação, com limites, com proteção. E a primeira proteção que você precisa é de você mesma. Proteger-se não é egoísmo, é sobrevivência, é resgate, é amor próprio. A sua alma merece ser ouvida, merece espaço para respirar. E neste momento, talvez ela esteja apenas sussurrando, mas, se você silenciar o mundo ao redor, conseguirá ouvi-la. E quando você ouve sua alma, começa a dizer não. Não para o abuso, não para a manipulação, não para a culpa que não é sua. E esse não será o som mais poderoso que você já fez. Porque ele será a sua libertação, a sua cura, o seu renascimento. O narcisista pode ter machucado sua alma, mas não a destruiu. Porque o que é verdadeiro em você não morre. Pode estar coberto de medo, de culpa, de dor, mas ainda pulsa, ainda vive, ainda clama. E você agora está ouvindo, e isso muda tudo, porque uma alma que desperta nunca mais aceita viver em cativeiro. Ela exige liberdade, ela exige verdade, e acima de tudo, ela exige você de volta. Você passou tempo demais se adaptando a um ambiente onde sua luz precisava ser diminuída para não incomodar, onde seus sentimentos precisavam ser filtrados, onde sua voz era ignorada e onde sua presença era tolerada apenas quando conveniente. Mas, e se eu te dissesse que essa versão silenciosa de você não é quem você é quem você foi condicionada a ser? Ross Rosenberg afirma que o narcisista se alimenta do déficit de amor próprio da vítima e que só é possível romper o ciclo quando essa carência é tratada e transformada em força interior. É nesse ponto que sua alma começa a renascer. Durante o relacionamento abusivo, o narcisista te convenceu de que amar a si mesma era egoísmo, que estabelecer limites era desrespeito, que expressar dor era drama. Aos poucos você internalizou a ideia de que, para manter a paz, era preciso se calar, que para ser aceita era preciso se moldar. Mas o que ele nunca quis que você soubesse é que quanto mais você se anulava, mais poderosa você se tornava para ele, e menos para você mesma. Ross Rosenberg chama esse estado de autoabandono funcional, quando a pessoa sobrevive atendendo às demandas do outro, mas se afasta completamente de quem realmente é. Recuperar sua alma começa por reconhecer o quanto você se perdeu tentando manter um amor que nunca foi amor. O narcisista nunca amou você. Ele amou o poder que tinha sobre você. Ele amou sua entrega, sua capacidade de perdoar, sua habilidade de justificar os erros dele. E ele sabia que se você despertasse, ele perderia. É por isso que ele sabotava sua autoestima. É por isso que te fazia sentir pequena, porque uma mulher que se ama é incontrolável, uma alma inteira é inatingível, e isso o assusta, porque ele não sabe amar, ele sabe dominar. O processo de cura exige enfrentamento, não apenas do narcisista, mas das vozes internas que ele deixou em você. Que ler aquelas páginas foi como olhar no espelho, e que, graças ao seu relato, decidiram pedir ajuda. Ela havia se transformado, de vítima silenciosa, a voz de milhares. Mas nem tudo foi fácil nesse processo. Houve recaídas, noites em claro, momentos em que ela ainda se perguntava se tudo aquilo era real. O cérebro humano, como explica Kassoi, busca segurança na rotina, mesmo que essa rotina seja destrutiva. Ross Rosenberg fala sobre a importância de resgatar o eu autêntico como pilar da libertação emocional.
O eu autêntico é aquela parte de você que existia antes do medo, antes da culpa, antes da vergonha. Aquela que sabia o que queria, o que sentia, o que sonhava. Essa parte está viva, adormecida talvez, mas viva. E o reencontro com ela acontece quando você começa a fazer escolhas que te honram, quando você diz não, mesmo tremendo, quando você se afasta, mesmo sentindo, quando você se prioriza, mesmo sendo chamada de egoísta. Cada uma dessas decisões é um ato de resgate da sua alma. Talvez, ao olhar para trás, você sinta raiva de si mesma por ter permitido tanto. Mas essa raiva precisa ser transformada em consciência, não em castigo. Você permitiu porque acreditou que era amor, porque queria salvar alguém, porque não sabia que estava sendo destruída, e agora você sabe, e isso muda tudo, porque consciência é poder. E o narcisista perde poder quando você se informa, quando você se escuta, quando você se posiciona. Ele pode até tentar te reconquistar, usando a mesma máscara de antes. Mas agora você enxerga. Agora você sabe o que está por trás. É natural sentir medo ao romper com tudo isso. Medo da solidão, da dor, da incerteza. Mas esse medo é parte da transição, é o preço da liberdade. E como ensina Ross Rosenberg, o desconforto da cura é temporário, já o sofrimento da prisão emocional é eterno. A escolha, por mais dolorosa que pareça, está entre permanecer em um ciclo de destruição ou atravessar um processo de reconstrução. E nesse processo, você vai sangrar, sim, mas é um sangue que purifica, que limpa, que liberta, porque é um sangrar por escolha, não por submissão. O reencontro com sua verdade também envolve luto. Luto pela mulher que você foi, pela história que você idealizou, pelo amor que nunca existiu de verdade. E esse luto é necessário, porque ele fecha ciclos, porque ele permite que você chore tudo aquilo que engoliu em silêncio. E cada lágrima derramada por si mesma é um voto de lealdade à sua alma, um compromisso com sua dignidade, um retorno à sua essência. E isso assusta o narcisista, porque ele nunca imaginou que você se reergueria, que você voltaria a sentir orgulho de ser quem é. A reconexão com sua alma é um processo espiritual, emocional, físico e energético. Envolve silêncio, meditação, reencontro com a natureza, com sua intuição, com sua criança interior. Envolve escolher pessoas que te nutrem, que te acolhem, que te reconhecem. Envolve criar novos hábitos, romper com padrões, dizer sim ao que antes te parecia proibido. Tudo isso é parte do processo de cura descrito por Ross Rosenberg. Porque curar o amor próprio não é apenas uma questão psicológica, é uma questão de sobrevivência. É reprogramar a forma como você se relaciona consigo e com o mundo. E aos poucos, você percebe que começa a respirar de novo, a rir sem culpa, a dormir sem medo, a fazer planos, a se olhar no espelho com carinho, a escutar a própria intuição, a se proteger sem precisar de permissão. Esse florescimento é o maior ato de justiça que você pode fazer por si mesma. É mostrar ao mundo e a si que, apesar de tudo, você ainda está aqui, viva, inteira, verdadeira. E essa versão de você assusta o narcisista, porque ele não consegue mais entrar, não consegue mais controlar, não consegue mais apagar. O mais poderoso nesse caminho é perceber que tudo aquilo que ele destruiu, você pode reconstruir, com mais força, com mais consciência, com mais amor. Porque agora você sabe o que não aceitar, agora você conhece os sinais, agora você tem nome para aquilo que antes era só dor. E acima de tudo, agora você tem a si mesma, e isso é tudo. A liberdade não vem com o fim do relacionamento, ela vem com o reencontro com sua alma, com o momento em que você diz, eu volto para mim e nunca mais saio. Essa decisão, ainda que silenciosa, é um terremoto no mundo interno do narcisista, porque ele entende finalmente que perdeu,
que você se viu, que você despertou, que você voltou. E não há arma mais poderosa contra a manipulação do que uma alma desperta, porque ela não se dobra, ela não se molda, ela não aceita menos do que merece. E essa alma agora é a sua. Chega um momento em que o silêncio interno se transforma em voz. Uma voz que antes estava abafada por anos de manipulação, dúvida e medo. Mas agora essa voz se levanta, não em gritos, mas em decisões. Decisões pequenas, silenciosas, mas poderosas. Você para de responder, para de justificar, para de correr atrás. E naquele instante, o vínculo começa a ruir. O narcisista sente, ele percebe. Porque para ele, o verdadeiro pavor não é te perder, é perder o controle sobre você. E quando você começa a se amar, ele já perdeu. Ross Rosenberg nos ensina que o rompimento com um narcisista não se dá apenas fisicamente. Muitas vítimas conseguem se afastar geograficamente, mas continuam emocionalmente acorrentadas. Por isso, ele fala sobre a necessidade de romper o laço invisível, aquele elo energético que ainda mantém a vítima presa à validação, à expectativa e à esperança de reconhecimento por parte do abusador. Esse laço não se corta com palavras, mas com consciência. Você precisa parar de buscar no narcisista a confirmação do seu valor, porque ele nunca vai te dar. E isso não é por falta de capacidade, é por falta de intenção. O narcisista não quer que você vá embora de verdade. Ele quer que você permaneça emocionalmente atada, que continue se questionando, que ainda se importe, que reaja. Por isso, mesmo após o fim, ele tenta manter o contato, com mensagens confusas, tentativas de reaproximação, acusações ou mesmo silêncio punitivo. Cada uma dessas estratégias visa testar se você ainda está disponível emocionalmente. E para romper de fato, é preciso entender. Ignorar o narcisista não é desprezo, é cura, é proteção, é autopreservação. Esse rompimento exige um trabalho profundo de reconstrução interna. Porque por mais que você saiba, racionalmente, que foi vítima de abuso, ainda existe uma parte de você que sente falta, que romantiza os poucos momentos bons, que idealiza uma versão dele que nunca existiu por completo. Ross Rosenberg chama isso de transtorno de déficit de amor próprio. A tendência a buscar validação fora, mesmo quando isso fere. Para curar, é preciso aprender a se nutrir de dentro. Amar a si mesma com a intensidade que um dia dedicou a alguém que te feriu. E esse amor próprio não surge de uma hora para outra. Ele precisa ser cultivado, todos os dias, em pequenos gestos, no momento em que você se respeita, mesmo quando ninguém está vendo, quando você escolhe não responder a uma provocação, quando você escolhe não justificar sua ausência, quando você escolhe sair de lugares onde não cabe inteira. Cada uma dessas escolhas é um tijolo na reconstrução do seu templo interior. Um espaço sagrado, onde só entra quem vem com verdade, respeito e reciprocidade. A alma ferida aprende a duvidar do próprio valor, mas a alma curada aprende a se blindar. E isso não significa endurecer, significa escolher com consciência, significa entender que sua paz vale mais do que qualquer vínculo, que sua integridade vale mais do que qualquer afeto tóxico, que sua energia é um bem precioso e que não será mais desperdiçada em tentar consertar o que foi feito para te quebrar. Esse é o ponto de virada. O momento em que você para de lutar para ser compreendida e começa a se bastar. Ross Rosenberg afirma que a verdadeira libertação vem quando a vítima deixa de precisar do narcisista para qualquer coisa, para aprovação, para afeto, para explicações. E isso só acontece quando a relação com o eu autêntico é restaurada. Quando você volta a se ver com os próprios olhos e não mais com os olhos distorcidos de quem projetava em você seus próprios vazios.